reais dispostas a matar e destruir, causando o genocídio de 1/3 da população mundial. Mas de onde sairá esse grande exército e quem são essas pessoas? A Bíblia revela que os 4 anjos caídos estão presos abaixo do rio Eufrates, região da Ásia, no Oriente Médio, onde o número populacional vem crescendo grandemente nos últimos tempos. Segundo dados, atualmente vivem mais de 400 milhões de pessoas nessa região e o seu crescimento é o segundo maior no mundo todo. A teoria de que o exército seria composto por pessoas dessa região é porque o número populacional é compatível com o que João descreveu naquela profecia. E é importante analisar também o que os versículos seguintes revelam em Apocalipse capítulo 9. Olha só o que está escrito. Os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão tinham esse aspecto. As suas couraças eram vermelhas como fogo, azul escuras e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão, e da boca lançavam fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas de fogo, fumaça e enxofre que saíam das suas bocas. Muitos teólogos acreditam que a descrição de João sobre o que ele estava vendo em sua visão teria sido debaixo de uma perspectiva da sua época. Afinal de contas, nós estamos falando de uma visão que foi revelada a ele por Deus há mais de 2000 anos atrás. Naquela época, as características de um exército eram limitadas a cavalos e carruagens, espadas e armaduras com estéticas bem diferentes dos dias de hoje. Hoje em dia, um exército conta com armas de fogo, tanques e blindados, helicópteros, navios e, como eu falei anteriormente, drones de guerra. João não teria como descrever essas características com a exatidão como nós conhecemos. Por esse motivo, pela maneira como ele descreve que os cavalos lançam chamas de fogo, muitos acreditam que se trata de disparos de armas de fogo feitos em tanques blindados ou em drones. A fumaça seria consequência daquele confronto e o enxofre seriam os gases tóxicos muito utilizados em guerra, principalmente na Primeira e Segunda Guerra Mundial, para eliminar os inimigos. Portanto, essa teoria sustenta a ideia de que esse exército será de pessoas reais, soldados que fazem parte dos grupos militares das nações, que serão governadas pelo Anticristo. Mas por que será que as pessoas comuns aceitariam fazer parte de uma guerra para eliminar 1/3 da população? É muito importante nós entendermos que nós estamos falando de um tempo onde as pessoas terão rejeitado a Deus e os que ficaram aqui vão se submeter às ordens do Anticristo. Ele vai governar sobre as nações, ditando o que é certo e o que é errado, segundo seus princípios diabólicos. E essa é a versão que eu mais acredito, em que pessoas certamente vão ser manipuladas para compor esse exército numa guerra mortal, onde as pessoas assassinadas perderão totalmente a chance de ter uma vida eterna ao lado de Deus. E outra teoria levanta algumas características simbólicas do que serão esses 200 milhões de soldados. O texto não revela com clareza se os soldados serão compostos por pessoas reais, demônios ou robôs com inteligência artificial, mas ele revela alguns significados importantes. Na visão do apóstolo João, os soldados e os cavalos usam couraças com cores diferentes. O versículo 17 fala em uma cor vermelha como fogo, azul escuro e amarelo como fogo, o que alguns acreditam ser a identificação de 3 grupos organizados de soldados que serão espalhados sobre a terra. E o número 3 também é o número de pragas lançadas pelos cavalos: fogo, fumaça e enxofre. E ao longo de toda a Bíblia é possível encontrar o significado para cada um desses componentes. O fogo, como símbolo de destruição, traz a mensagem de que uma vida de rejeição a Deus tem como consequência o inferno. A fumaça tem como significado na Bíblia o símbolo de invisibilidade e algo que não existe mais. E a combinação dessas duas coisas pode trazer a ideia de um esquecimento. Então, a fumaça depois do fogo sair da boca dos cavalos indica que após serem destruídas pelo fogo, aquelas pessoas cairão no esquecimento eterno, ficarão invisíveis no sentido de não existirem mais, trazendo a mensagem que não terá outra oportunidade para elas se arrependerem. E já a última praga, que é o enxofre, tem o significado de um componente muito usado para manter uma chama que nunca se apaga. O enxofre é mencionado na profecia logo após o fogo e a fumaça, e traz a ideia de que a morte e o esquecimento daquelas pessoas serão eternos.
sem nenhuma esperança futura. Com isso, esses soldados vão trazer a mensagem do juízo de Deus sobre aquelas pessoas merecedoras da destruição eterna, mostrando para aqueles que ainda permaneceram na terra que após a morte não haverá nenhum tipo de oportunidade para se arrepender. E os versículos seguintes revelam que esse evento catastrófico tem esse propósito de trazer uma mensagem para aqueles que sobreviverem. Porém, mesmo diante desse cenário de grande sofrimento, muitos ainda continuarão com suas práticas de pecado e idolatria, rejeitando a soberania de Deus. Veja só o que está escrito no versículo 20. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos, eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata e bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Olha isso, irmãos. Algumas pessoas acreditam que nós já estamos vivendo esse momento pelo fato do mundo inteiro estar enfrentando guerras sangrentas, pandemias e pragas que matam milhares de pessoas. E é claro que tudo isso são sinais do fim dos tempos, mas eu ainda acredito que nós não estamos dentro desses eventos que vão acontecer somente depois do soar das trombetas. E como eu disse anteriormente, esses eventos vão acontecer somente após o governo do Anticristo. Então, que nós possamos ter em mente que todas essas coisas vão acontecer sim, e elas servem para mostrar o quanto Deus é soberano e que não existe outro caminho além dele. A única coisa que podemos fazer é escolher o lado certo que nós vamos ficar quando tudo isso ocorrer. O lado da vida eterna juntamente com Jesus e a sua igreja, ou o lado da morte e da perdição eterna, sofrendo as consequências de uma vida rebelde contra Deus. A profecia é muito clara em afirmar que tudo está com dia e hora marcados. Portanto, não perca mais tempo, porque senão pode ser tarde demais. E por isso eu te convido a aceitar Jesus enquanto há tempo, deixe Ele fazer morada no seu coração e te dar a vida eterna. Eu te garanto que será a melhor escolha que você terá feito na sua vida. Amém?